Ok, então muito obrigado pela apresentação. Eu vou então passar a palavra para mim mesmo, né? E começaria dizendo que nomear o problema pode ser mais do que simplesmente dar um nome a um problema. Nomear de forma correta é muitas vezes a condição para deixar de não querer ver. Impedir que não se veja é o exercício elementar que nós esperamos de todo pensamento crítico digno desse nome. Pois, diante da ascensão global das forças que parecem colocar em questão os consensos das democracias liberais, nós ouvimos uma profusão de nomes que muitas vezes têm como função real simplesmente nos impedir de termos a dimensão do problema. Tudo começou com os usos mais do que imprecisos do termo populismo, para tudo que parecia questionar a ideia de nosso modelo de democracia parlamentar ser a melhor invenção política que nós tínhamos alcançado. Depois, o processo de ascensão autoritária foi ampliando suas forças e apareceu, então, uma pletora de termos de acordo com as conveniências do momento. Ultranacionalistas, ultraconservadores, direitistas linha dura, radicais de direita, direita soberanista, iliberalismo, bonapartismo. Como se fosse necessário usar toda a nossa criatividade especializada e acadêmica para não dar razão ao termo que estava sendo ouvido nas ruas, que estava sendo gritado em manifestações por todo o mundo, a saber, fascismo. Porque falar em fascismo nos obriga a um exercício crítico muito mais amplo do que a cantinela de que regressões sociais estavam tomando nossas sociedades liberais de assalto, motivadas pelo ressentimento e pela frustração de setores da população aos processos de modernização, de laicização, de equidade e de cosmopolitismo. Falar que nós estaríamos a ver a ascensão de um novo período de fascismo global nos obrigaria a começar por se perguntar se, afinal, o famoso dito de Leo Giuliani, eu cito, democracia liberal é a face das classes proprietárias quando elas não estão com medo. Fascismo é quando elas estão amedrontadas. Perguntar se esse dito não tinha uma precisão analítica muito maior do que nós gostaríamos de aceitar. O que nos exigiria recompreender profundamente o que nós entendemos até agora por nossas democracias liberais, suas fragilidades e suas limitações estruturais. Bem, eu queria defender com vocês uma tese que consiste em afirmar que os novos autoritarismos que nós estamos a ver são versões de um fascismo global que aparece como resposta popular a um horizonte de crises estruturais do capitalismo. Isso significa que nós não devemos entender o fascismo como um fato historicamente específico, mas como uma tendência estrutural que nunca sumiu concretamente do nosso horizonte. Seria o caso de lembrar como entre os anos 50 e 70, o termo nunca desapareceu da análise de marxistas negros, como George Padmore, Walter Rodney, George Jackson, Fred Hampton e Angela Davis, todos eles conscientes das relações profundas entre violência racial ordinária, extermínio colonial e fascismo. Da mesma forma, ele nunca foi deixado de lado quando a primeira geração da Escola de Frankfurt falava sobre a personalidade autoritária nas democracias ocidentais dos anos 50, os casos dos estudos sobre personalidade autoritária, Adorno e o grupo de Berkeley, ou sobre as tendências autoritárias contra revoltas populares nos anos 60 e 70, como o caso do Marcuse. Fascismo era um termo igualmente presente em teorias libidinais do capitalismo nos anos 70 e 80, como as que nós encontramos em Deleuze e Guattari. Ou seja, ninguém parou de falar em riscos da ascensão fascista durante décadas, mesmo que essa reflexão estivesse ausente exatamente no lugar que teve o maior partido fascista fora da Europa, que teve fascistas no alto comando de seus governos militares em pleno ano 70. Ou seja, ele estava ausente exatamente aqui, no Brasil, onde talvez sua presença fosse a mais óbvia.
Talvez porque nós precisávamos esquecer das relações estruturais entre violência colonial e violência fascista, da guerra de raças, dos massacres administrativos e extermínios que são um fundamento da nossa formação social. Quando se procura falar sobre fascismo, é muito comum nos depararmos com um procedimento metodologicamente equivocado, que consiste em tentar estabelecer uma espécie de taxonomia de base. Então aparecem aquelas listas com 10, 12, 20 características a serem preenchidas, sendo que nenhum fenômeno histórico é analisável como um botanista que analisa qual a espécie de uma determinada planta. É possível fascismo sem expansionismo militar, por exemplo. A África do Sul é um exemplo nesse sentido. É possível fascismo sem lideranças fortemente personalizadas. A Hungria pós-Bela Kun é um exemplo também. Mas, ao invés de uma taxonomia do fascismo, eu creio ser importante propor uma análise estrutural, porque há um elemento de estrutura que o define e ele diz respeito à sua forma de violência. Acima de tudo, o fascismo é uma forma de violência de Estado que não diz respeito apenas à violência mobilizada contra grupos descontentes e setores em sedição social. Ele é uma violência que visa reconstruir os laços sociais a partir da generalização da dessensibilização e da indiferença como afeto social central. Ou seja, a violência tem uma função transformadora. Ela produz outra sociedade. Nós não estamos diante apenas de uma forma de governo, de Estado, mas de uma forma de sociedade, de uma transmutação estrutural do vínculo social, na qual a sociedade assume-se como a forma estável de uma guerra civil permanente. Uma guerra civil que é a realização de uma verdade social maior, a saber, a de que não há nem haverá sociedade para todos. A guerra civil é assim assumida. Em um nível mais estruturador, ela é desejada, não como uma guerra de classes que visaria a emancipação universal, mas como a forma final, global, do laço social. Só que para defender a necessidade de uma resposta fascista global atualmente, eu gostaria de fornecer um contexto sócio-histórico, ligado ao acirramento das crises estruturais e à inexistência de um horizonte concreto de superação de tais crises. Tal acirramento acelera os processos de decomposição social e é ela que deve ser vista como ponto de partida da nossa análise. Depois, eu gostaria de defender que esse horizonte de crises consolida um modo de gestão social marcado pela generalização do paradigma da guerra infinita, da guerra civil contínua como forma de governo. E, por fim, eu queria mostrar como esse horizonte reatualiza as tendências fascistas inerentes a nossos modos de racionalização social, porque ela naturaliza suas formas de violência, inaugurando um processo que nós não temos condição alguma de definir onde efetivamente ele termina. A última década, ela deixou claro como nós vivemos no interior de uma conjunção inédita de crises. Crise ecológica, demográfica, social, econômica, política, psíquica e epistêmica. Essas crises não apareceram de surpresa. Desde a década de 70, o capitalismo se constituiu como um sistema de baixo crescimento, de endividamento crônico e aumento da concentração de renda. Todas as tentativas de superar essa crise acabaram, em mais ou menos uma década, por produzir novas crises. Por um tempo, nós usamos a inflação como forma de compensar perdas. Depois veio o endividamento público. Depois, o crescimento do crédito privado em cima de garantias inexistentes. E, por fim, a compra de dívidas dos estados e bancos pelos bancos centrais. Isso explicita uma espiral de aprofundamento daquilo que sociólogos como Wolfgang Streeck chamaram de compra de tempo. Porque se trata de procurar adiar um impasse estrutural que sempre retorna. E, nesse processo, as classes mais desfavorecidas sempre pagaram o preço das crises, seus ganhos diminuíram, suas garantias foram para o espaço. Isso, enquanto as classes de detentores de capital conseguiram cada vez mais estabilizar sua opulência. Os números
eles são muito claros nesse sentido, só para lembrar um entre tantos possíveis. Nos Estados Unidos, os 10% mais ricos detinham 39,8% da riqueza em 1900, segundo o World Inequality Database. Em 1970, esse número de 39,8% caiu para 33,7%. Mas a partir de então ele começa a subir e ele acelera principalmente a partir do governo Reagan, para atingir em 2023 a cifra de 46,9%, ou seja, pior do que em 1900. Enquanto isso, a participação dos 50% mais pobres era, em 1900, 14,5%, em 1970, 21,1%, e em 2023, 13,3%. Então, vocês percebem, esse processo, eu diria que ele levou à erosão dos acordos políticos que sustentavam a democracia liberal parlamentar. Porque as classes populares se viram cada vez mais empobrecidas e precarizadas, com cada vez menos razões para esperar algo dos atores políticos hegemônicos. E ela levou também à aceleração da crise ecológica, já que o modelo econômico responsável pela destruição de biomas, ou seja, o agronegócio com seu modelo exportador, assim como a exploração de combustíveis fósseis para financiar o crescimento para alguns, continuou submetido aos mesmos interesses privados de acumulação e de aceleração. E ela levou, por fim, a uma profunda crise psíquica, porque sujeitos se viram submetidos a exigências de performance, de rentabilidade e de sobrevivência em condições de profundo isolamento e de decomposição do corpo social. No entanto, essas crises acabaram em larga medida por se estabilizar, tornando-se o regime normal de governo. E longe de se resolverem, elas engendraram a normalização de dispositivos excepcionais e uma mutação gradual de nossas formas de governabilidade. É dessa normalização da exceção que a ascensão fascista deve ser inicialmente compreendida. No início do século XXI, George Agamben foi um dos primeiros teóricos a retomar o problema do fascismo como tendência latente da democracia parlamentar, ao insistir na maneira com que nós entrávamos em um horizonte global de indistinção entre situações de paz e situações de guerra, como se nós estivéssemos em uma situação de guerra permanente. Um dos maiores sintomas desse processo seria a generalização dos dispositivos de exceção como paradigma de governo, com a sua naturalização da suspensão legal do ordenamento jurídico. Na verdade, Agamben acabava por apontar a generalização do paradigma da guerra como forma paradoxal de estabilização social. Bem, seguindo essa linha, entre nós, Paulo Arantes percebeu, alguns anos depois, a aceleração dessa dinâmica de instauração de um Estado de exceção permanente, a partir da invasão do Iraque em 2003. Porque, a partir de então, ficaria cada vez mais explícito um paradigma de guerra permanente, vendida paradoxalmente como condição para uma paz perpétua global. Desde a defesa de Habermas, à época, para você ver que o sujeito não erra só uma vez, Habermas da Guerra do Golfo, em nome do direito internacional, sem contar sua exortação moral mais contemporânea, a indiferença em relação ao massacre em Gaza, seria possível identificar como expedições punitivas, bélicas, não eram mais compreendidas, até mesmo por setores do pensamento crítico, como guerras clausewitzianas, de verdade, mas como desfecho incontornável, cito Paulo Arantes, de imperativos morais. Se a guerra se faz agora como expansão da nossa visão moral de mundo, então as portas estavam abertas para algo ainda pior. Porque essa guerra vendida como cirúrgica em uma das suas pontas, ela era abertamente cruel na outra, onde nós encontrávamos, não por acaso, populações de países periféricos. Porque ela se baseava na destruição sistemática da infraestrutura que garante as condições mínimas de vida, na imposição terrorista do pânico social, como vimos de forma dramaticamente pedagógica em Gaza. E essa exposição da destrutibilidade da vida no capitalismo periférico, uma possibilidade de destruição envolta em imperativos morais, sem dolo nem julgamento, não só procura produzir a passividade de populações que podem se tornar alvos impessoais de drones. Antes,
ela se tornou um verdadeiro laboratório de dessensibilização social. Daí, por fato de a colocação como guerras cosmopolitas. Bem, eu gostaria de insistir que esse é um ponto de partida para entendermos a ascensão do modelo do fascismo como estabilização social através da guerra permanente. E, para tanto, eu acho que nós devemos estar atentos às relações importantes entre neoliberalismo e fascismo. Porque veio de Foucault a ideia de que o neoliberalismo teria uma relação de adversidade, como diz o próprio Foucault, com o fascismo. Só que uma bela pesquisa de arquivo, mais aprofundada, feita por Grégoire Chamayou, mostrou como essa era uma ilusão de ótica. Uma análise dos debates nos anos 20 mostrava outra coisa. Os apoios entusiastas dos neoliberais às ditaduras latino-americanas só confirmavam a natureza profundamente autoritária do neoliberalismo. A partir de então, vários foram os estudos que insistiram que um modelo social baseado na imposição forçada da livre iniciativa, da autonomia da economia em relação a toda a regulação social e na generalização do modelo de liberdade individual como propriedade de si, exigia uma violenta desarticulação de todos os núcleos sociais organizados de solidariedade, que ofereciam alguma forma de resistência a tal transformação da lógica econômica capitalista em gramática social unitária. Ou seja, sindicatos, comunidades de resistência, associações diversas de trabalhadores, universidades, entre tantas outras formas de associação. Algo que só era possível através de uma profunda despolitização ativa da sociedade, do silenciamento das suas dinâmicas de conflitos e de lutas. E, para tanto, não haveria outro caminho possível a não ser o fortalecimento do Estado policial. E se o primeiro laboratório neoliberal foi o Chile de Pinochet, isso ocorreu, entre outras coisas, porque só um Estado autoritário poderia impor essa despolitização. Tal aumento da vulnerabilidade social comparável apenas aos momentos mais explícitos do processo de acumulação primitiva. Há duas maneiras, então, de abordar essa questão, eu acredito. Uma é como o neoliberalismo traz uma subjetividade militarizada, com seus chamados ao empreendedorismo e a consolidação de uma guerra de todos contra todos. Bem, bastava se lembrar do estudo clássico do Macpherson, né, da teoria do liberalismo possessivo, para perceber o que significa uma sociedade na qual todas as relações sociais estavam submetidas à noção de competição e de concorrência. Só que há um outro lado da estratégia, e ele consiste na mobilização de uma lógica de guerra, de contra-insurgência, para gerir conflitos sociais. Por exemplo, foi na longa luta do governo Thatcher contra os mineiros, de 1984 a 85, a certidão de nascimento do neoliberalismo britânico, que nós vamos ver a generalização de técnicas até então nunca usadas contra populações civis, como prisões preventivas, escutas telefônicas, armas como bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha, canhões de água. O resultado vai ser digno de uma guerra civil. 11.313 pessoas presas, 7.000 feridos, 11 mortos. Nos Estados Unidos, na mesma época, a certidão de nascimento do neoliberalismo vai ter outro confronto com lutas operárias, que é a greve dos controladores aéreos de 1981. Na ocasião, a recusa do governo Reagan em negociar levou à demissão de 3/4 dos controladores, ou seja, 12.000 pessoas. O objetivo aqui era sinalizar para a opinião pública que o governo não estava diante de um conflito trabalhista qualquer. Ele estava diante de um levante ilegal contra o Estado. Nesse dito levante ilegal, companhias aéreas aceitaram suportar um prejuízo calculado em 10 bilhões de dólares, como se fosse o caso de sustentar uma luta de vida ou morte contra um inimigo que deveria ser reduzido à incapacidade completa de reação. A lógica da guerra contra-insurrecional se impôs no neoliberalismo como um modo normal de governo. Bem, que seríamos alvo de uma guerra contra-insurrecional a partir dos anos 70, eis algo que já tinha sido esperado por analistas como Herbert Marcuse. No início dos anos 70, Marcuse recupera o termo contra-revolução preventiva para falar da consolidação de uma nova etapa do desenvolvimento capitalista, na qual seria necessária uma contra-revolução, tanto dentro dos países centrais do capitalismo global, quanto na periferia do sistema.
porque as dinâmicas revolucionárias da periferia ressoavam e alimentavam as insatisfações da classe trabalhadora nos países centrais do capitalismo. Por isso, eu cito Marcuse, é decisivo saber se a presente fase da contra-revolução preventiva não está a preparar o solo para a fase fascista subsequente. E o ponto mais sensível desse processo seria, para o Marcuse, vejam só vocês, os Estados Unidos. Devido ao triplo impacto dos reveses do expansionismo imperialista, das crises econômicas internas e do descontentamento contínuo das classes populares. Daí uma afirmação premonitória, como, eu cito Marcuse, a base de massa potencial para a transformação social pode muito bem se tornar a base de massa para o fascismo. Nós podemos muito bem ser o primeiro povo a se tornar fascista pelo voto. Ou seja, para os analistas mais argutos, estava claro como a hipótese fascista era uma possibilidade real do acirramento das crises do capitalismo contemporâneo. E que essa possibilidade aparecia como uma resposta ao acirramento das lutas de classe, mesmo que essas lutas não fossem impulsionadas pela consolidação de uma consciência revolucionária de classe. Exatamente para impedir a emergência desta consciência, porque suas condições materiais estavam todas presentes, seria necessária uma dinâmica propriamente preventiva. Nesse sentido, nada mais preciso do que a compreensão marcusiana de que, eu cito, o fascismo não vai salvar o capitalismo porque ele próprio é a organização, de forma terrorista, das contradições do capitalismo. Mas, uma vez o fascismo instalado, ele deve destruir todo e qualquer potencial revolucionário por um tempo indefinido. Eu queria só, então, ir terminando, trazendo um último elemento ao quadro, que é um elemento que ao meu ver, fornece algo como um impulso incontrolável a nosso momento histórico e que naturaliza, agora de forma aberta, as formas fascistas de violência. Porque o neoliberalismo recupera a necessidade funcional, não apenas do controle social cada vez mais profundo diante de uma sociedade marcada por insurreições constantes. Ele recupera a noção da guerra infinita como forma de mobilização contínua e total da sociedade. Essa dinâmica de guerra infinita tende a se acelerar de acordo com o aprofundamento das crises e das revoltas sociais que ela produz. Ela é uma das mais importantes características funcionais do fascismo. E há de se falar em guerra infinita, porque o seu verdadeiro objetivo é a continuidade indefinida da guerra como um modo de normalização de formas agudas de violência social e de dessensibilização. As consequências dessa normalização são, em larga medida, imprevisíveis, mas nunca nós deveríamos subestimar seus desenvolvimentos catastróficos. Ao analisar a guerra fascista, autores como Hannah Arendt se depararam com algo diferente de mais uma guerra expansionista de conquista e de estabilização. Na verdade, a guerra parecia, eu cito Arendt, um movimento perpétuo, sem objeto ou alvo, cujos impasses só levavam a uma aceleração cada vez maior. E essa guerra parecia como a essência dos movimentos totalitários, essa é ela falando, que só podem permanecer no poder enquanto estiverem em movimento e transmitirem movimento a tudo ao seu redor. Ou seja, o verdadeiro objetivo da guerra era a própria continuidade indefinida da guerra. Franz Neumann vai fornecer uma explicação funcional para essa dinâmica da guerra infinita, que diz respeito às formas de gestão de crise. Ao analisar o Estado nazista, Neumann lembrava que, longe de ser uma espécie de entidade monolítica e total, o Estado era a composição heteróclita e instável de 4 grupos em conflito perpétuo por hegemonia. O partido, as forças armadas e seu alto comando aristocrata prussiano, a grande indústria e a burocracia estatal. Ou seja, longe de uma estrutura estável, capaz de transformar contradições sociais em problemas de gestão, como queria nos fazer crer Friedrich Pollock, com a sua tese do capitalismo de Estado, o Estado nazista seria a forma institucional do conflito social aberto. Por trás desses grupos, havia grupos sociais incapazes de encontrar um terreno possível de conciliação natural. Grande empresariado, aristocracia militar, lumpenproletariado e classe média de funcionários não tinham nenhum terreno natural de concórdia
a não ser a guerra, a não ser a constituição de um inimigo comum, tanto externo quanto interno. Só que para sustentar a mobilização contínua que o paradigma da guerra infinita exige, com a sua exigência monstruosa de esforço e de perdas incessantes, se fazia necessário que a vida social se organizasse sob o espectro da catástrofe, dos chamados constantes ao sacrifício, do risco invadindo todos os poros do corpo social e da violência cada vez maior necessária para pretensamente imunizar-se de tal risco. Ou seja, a única forma de adiar a desagregação da ordem política, a fragilidade tácita da ordem, consistiria em gerenciar, em um movimento de flerte contínuo com o abismo, uma junção entre chamados à autodestrutividade e reiterações sistemáticas de heterodestrutividade. E, nesse sentido, a gente pode entender melhor porque o fascismo precisa da guerra de raças como uma forma paradigmática de guerra civil. Porque ela é a figura mais bem acabada da guerra como purgação contínua do corpo social. A racialização funciona como a forma da guerra civil contra populações que estão em nosso próprio território, mas que não partilhariam nossa identidade, que deveriam ser inferiorizadas e colocadas em condições absolutas de vulnerabilidade, de purgação contínua. Pois os limites da divisão de raça sempre são móveis, são objetos de decisão de um poder soberano discricionário. Além disso, a guerra de raças permite que a violência fascista se apoie em uma violência muito mais presente e aceita, a saber, a violência colonial. Ao final, o fascismo não será outra coisa que a violência colonial transposta aos conflitos sociais dos países centrais do capitalismo europeu. Eu acho que insistir nessa relação, estou terminando, entre violência colonial e violência fascista, deixa mais explícita a natureza estrutural da função da guerra e do extermínio no desenvolvimento do capitalismo, dos seus processos de acumulação e das suas formas de gestão de crises. Mas, principalmente, ela lembra as consequências da segregação, da dessensibilização e da indiferença como condição para a formação da estrutura afetiva da individualidade moderna. A história do indivíduo moderno é moldada na dessensibilização e na desumanização, abrindo a possibilidade contínua de que, em situações de aprofundamento de crises, de revoltas, essas práticas se espalhem pelo próprio corpo social que a gerou. Aimé Césaire percebeu claramente esse ponto ao afirmar que o que era imperdoável em Hitler não seria, eu cito Césaire, o crime em si, o crime contra o homem, não é a humilhação do homem em si, é o crime contra o homem branco. É haver aplicado à Europa os procedimentos colonialistas que atingiam até então apenas os árabes da Argélia, os cules da Índia e os negros da África. De fato, muitas das tecnologias de extermínio e segregação em operação dos governos fascistas dos anos 30 foram inicialmente desenvolvidas em administrações coloniais. Campos de concentração apareceram inicialmente nas guerras coloniais da África do Sul e no colonialismo espanhol em Cuba. Discursos sobre a necessidade de governos sobre raças inferiores eram corriqueiros nas administrações do colonialismo inglês no mundo árabe. Lord Cromer oferece alguns exemplos maiores, analisados pelo Eduardo Said, para quem quiser escutar. O imperialismo europeu, entre 1884 e 1914, foi, como dirá Hannah Arendt, um estágio preparatório para as catástrofes vindouras. E com a transposição fascista da guerra colonial para dentro do território metropolitano, é possível não só importar as tecnologias de extermínio, mas também a distinção cotidiana, corriqueira, ordinária entre sujeitos que vão ser preservados e sujeitos cujas mortes não serão contadas, não serão objetos de dolo e de luto. Isso que conhecemos muito bem quando lemos 9 pessoas mortas na última batida policial em Paraisópolis ou 400 pessoas mortas no último ataque a Gaza. Aqui posso finalizar e retomar a tese de que o paradigma da guerra infinita oferece uma resposta ao sistema de crises conexas que marca a nossa época. Se nós aceitarmos que não há como modificar as bases de reprodução material da sociedade, de que não há transformação estrutural do capitalismo no horizonte, chega-se à situação que nós estamos agora. Porque, do ponto de vista interno do capitalismo,
Diante das crises dessa natureza, ele não se reforma, a não ser que forças ligadas ao sistema de lutas operárias obriguem a tanto. Na verdade, em situações como essa, ele acelera. Ele aprofunda suas ilusões de extração infinita de valor da terra e do trabalho, independente dos custos dessa ilusão. Como vai dizer Marx, nessas ocasiões, as forças produtivas se mostram claramente como forças destrutivas. E como se tivesse uma consciência precisa do que é possível esperar no interior do capitalismo, o fascismo acaba por fornecer um diagnóstico realista. E ele consiste em dizer, nas entrelinhas, não há como gerir mais as crises do sistema capitalista. No entanto, como não há outra alternativa possível, o que resta é salvar uma parte da sociedade e deixar o resto perecer. Expulsar o resto das nossas fronteiras, deportá-los em massa, deixá-los na mais absoluta miséria, submetê-los à máxima expoliação, através do aumento exponencial da violência policial, da precariedade das suas vidas, da guerra de raça. Ou seja, a lógica é a da explicitação da guerra civil, que teve na guerra fascista a sua realização mais bem acabada. A possibilidade de fazer parte dessa parcela da sociedade a ser salva é o que mobiliza o setor da população que hoje adere ao fascismo. Seja através da preferência nacional, seja através do discurso do empreendedorismo com seu quem trabalha duro vai se salvar, ou da liberdade, mas para sobreviver e burlar as regras que pretensamente nos impediriam de crescer. Seja em outros casos através do discurso religioso dos escolhidos. O que sempre está em questão é a partilha entre quem vai ser salvo e quem vai ser sacrificado. Não há como negar uma certa racionalidade de fim de linha aqui. Porque não há nenhuma política de solidariedade radical na pauta atualmente. A luta se torna uma luta de uma identidade contra a outra. O fascismo organiza assim uma guerra de identidades, onde são os pontos mais frágeis da coesão social que se tornam alvos enquanto as subjetividades se militarizam. Henrique Aliès e Maurício Lazarato perceberam muito bem como o processo de acumulação primitiva e as suas intensificações periódicas não poderia ser pensado apenas a partir do eixo da relação capital-trabalho, mas também mobilizando uma multiplicidade de guerras contra mulheres, de raça, de subjetividades, de civilização, de sexualidades, contra a natureza, etc. Não é estranho, então, perceber como são nessas zonas de tensionamento que tendencialmente se exprime a partilha entre o que será protegido e o que será predado. E, nesse sentido, o realismo fascista é a constatação de que não há sociedade para todos. E, de fato, não há. A sociedade capitalista demonstrou como ela é pequena demais para todos nós. Mas, ao invés dessa proposição provocar o desejo por outra sociedade, mobilizando a luta por transformações estruturais, ela produz a adaptação cínica ao existente. Uma melancolia desencantada, que, como toda melancolia, pode se tornar extremamente violenta e catastrófica. Era isso. Muito obrigado.